Começa agora, Podcast Cross. Olá a todos, aqui quem fala é Alexia Marília e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um canal de comunicação do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e o tema de hoje é o burnout, um distúrbio relacionado ao trabalho que foi inclusive reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Ele tem como sintoma a exaustão e o cansaço físico de forma exacerbada. Tem sido muito comum da vida dos cirurgiões dentistas, tendo em vista o volume de responsabilidades, as demandas acadêmicas e a vida dos pacientes. E para debater sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Mário Sérgio Giorgi, ele que é cirurgião dentista, mestre em ciências da saúde, professor e coordenador de cursos de pós-graduação em odontologia, com ampla experiência nas áreas de dentística, prótese dentária e halitose. Ele também é membro da Câmara Técnica de Dentística do CROSP. Para esse bate-papo, a gente também convidou a doutora Eliette Domingues Lopes Camanho, que é mestre e doutora em Ciências Odontológicas pela Universidade de São Paulo, com ênfase em odontologia social e odontologia do trabalho. Ela coordenou por anos o curso de especialização em odontologia do trabalho no Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo e integra o corpo docente da Fundação para Desenvolvimento Tecnológico em Odontologia da USP. Atua também como assistente da Divisão de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e é presidente da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho do CROSP. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Olá, agradeço, Alexia, pelo convite, ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, pela oportunidade de debatermos um assunto extremamente importante e levar uma informação em saúde aos nossos colegas que sofrem muitas vezes de doenças ocupacionais. Olá, pessoal. Faço minhas as palavras do Dr. Mário. Agradeço ao CRO, agradeço a sua colaboração e podemos trocar estas informações. Bom, para contextualizar a nossa conversa, eu gostaria de uma definição do que é o burnout e quais são os principais fatores que tornam a odontologia uma profissão tão vulnerável a essa doença. Bem, burnout, na verdade, é quase que o final da linha, porque o burnout é a fadiga total deste profissional. Muito antes de nós abordarmos direto o burnout, é importante nós entendermos quais são os fatores que vão levar o profissional a chegar a esta fadiga extrema. E para que tudo isto venha, nós nos defrontamos ainda com todas as particularidades. Cada colega está, neste momento, atuando uns com um grupo social, outros como patrão, outros como funcionários, nem sempre estão trabalhando no melhor ambiente de trabalho, e tudo isto vai acarretar realmente uma série de doenças neste colega. É muito bem colocado o burnout, porque vocês perceberam que é uma síndrome, né? E essa síndrome leva realmente a um esgotamento profissional, porque, de fato, tem a exaustão física, existe uma exaustão emocional e mental, que acaba afetando a produtividade, né? E aí você começa a manifestar sintomas de irritabilidade, ansiedade, comprometimento do sono, problemas físicos, porque você começa a ter dores musculares, cefaleia, enfim, há uma queda da imunidade. Então, o cirurgião dentista, ele lida com detalhes, e muitas vezes detalhes milimétricos. Há alguma forma de controlar essas emoções de uma forma que não faça com que o cirurgião dentista desenvolva um burnout? Bem, é difícil. Cada vez mais nós estamos vendo os colegas, né, tendo todos esses problemas. Por quê? Porque os nossos problemas começam, claro, com o desgaste físico por erros posturais, vai gerar desde dores lombares, vai gerar fadiga. Existe até um estudo interessante que foi realizado em 2011, analisando, né, quais são os músculos faciais que mais acometem, né, dolorosamente o cirurgião dentista. E, por incrível que pareça, nessa pesquisa, mostrou que o esternocleidomastoídeo é sentido, sim, por 47% dos cirurgiões dentistas. Depois disso vem o trapézio superior, depois o temporal, que vem, por consequência, com as cefaleias. Então, querer dizer que nós temos como amenizar é muito difícil. Seguir orientações, temos que fazer exercício, temos que relaxar, temos que ter cuidado com a postura. Tudo isso, todos nós aprendemos na academia, mas na vida prática, as exigências são tantas, o horário de trabalho é tanto, que nem sempre
nós conseguimos fazer tudo isso. Exatamente, professor Eliette, que a gente sabe assim, a dificuldade, né, de se equilibrar a vida pessoal e profissional. Porque, de fato, a gente sempre pensa assim, falta tempo para o descanso. Eu entendo muito essa situação realmente, de que a gente tem que se observar, porque a profissão do exercício profissional da odontologia, ele é desgastante. Não só por uma questão postural, que a doutora Eliette colocou e muito bem, há uma demanda muito grande em termos corporais, né, pela postura. Ou você trabalhando sentado, ou trabalhando em pé, porque muitos colegas ainda trabalham em pé, né? Cirurgiões, por exemplo, né? Então a gente tem que pensar assim. E é difícil a gente conseguir desligar mentalmente do trabalho. E aí é que está o problema. Isso vai levar à exaustão. E com certeza, com o tempo, isso vai tirando o prazer da profissão, né? Então, quando o doutor Ilete reforça exatamente a questão da prática dos exercícios físicos, hoje é unânime se falar sobre isso, né? De você, de repente, ter uma atividade até para você ter uma condição diferenciada em relação a enfrentar as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Outra coisa é sono, porque a gente está em um sono muito comprometido, por N fatores. Hoje a gente sabe, até pela ciência, a saliva já tem marcadores biológicos que fazem avaliação do sono. Então, você imagina que nós, cirurgiões dentistas, pudéssemos ser feitos uma avaliação, né, com respeito a isso, todos nós vamos ficar deficitários em relação a isso, porque, de fato, você muitas vezes fica planejando mentalmente o seu dia seguinte, ele planeja exatamente as atividades que você tem, mas também tem as demandas gerenciais, né, as demandas financeiras, né? E o dentista muitas vezes é o gestor, administrador, vendedor do próprio negócio, né? E do próprio consultório. Isso leva a um desgaste muito grande. Então, é importante a gente ter consciência sobre isso. Eu acho que essa oportunidade do podcast é para que a gente tenha uma conscientização exata do quanto que a nossa profissão é prazerosa, mas o quanto a gente deve ser cuidado. E o autocuidado é fundamental. Se vigiar em relação aos exercícios, às atividades que a gente executa e o que a gente pode. E não esquecer da alimentação, né? Que é outra coisa também que muitas vezes você entra numa jornada de trabalho, toma um café da manhã às 6 horas da tarde e vai comer e almoçar lá pela 1 hora da tarde. Com certeza, a conscientização das doenças mentais, das condições da saúde mental é extremamente importante. Muitas pessoas até deixam de lado, né, essa parte, focam muito nos sintomas físicos, mas as coisas, como a gente pode ver aqui, estão totalmente entrelaçadas, né? O corpo reage às nossas emoções. E aí está uma dificuldade, né? Que eu pergunto para vocês, doutores, como a gente consegue identificar exatamente o que é um sintoma físico ou o que é um sintoma que tem raízes emocionais que podem levar a um caso um pouco mais complexo, como é o caso do burnout? Complexa essa sua pergunta de identificação, porque assim, eu entendo, como explicou o professor Mário, nós temos uma série de situações que nos defrontamos no cotidiano do nosso dia a dia, não é só fazer o modus operandi. Então, tudo isto pode nos levar a um comprometimento tão grande do estado geral. Por quê? Porque nós estamos, até certo ponto, sempre muito atentos com o cuidado do manejo do instrumental, para você mesmo não se machucar, para não machucar o paciente, o cuidado muitas vezes com a manutenção de todo o equipamento que tem que estar em ordem, nem sempre você consegue ter o técnico naquele momento, e aí como você faz no caso de uma emergência? É um estresse medonho nessa situação, o próprio isolamento profissional, e sem falar só do cirurgião dentista, falando até da equipe dele, o ASB, o TSB, que muitas vezes precisa faltar, e neste momento você mais uma vez vai fazer a dupla função. Muitos colegas nem isso têm, conforme aonde trabalham, e para eles, de novo, vem essa sobrecarga, além de que hoje existe uma competitividade profissional muito grande. Então, o colega tem muita dificuldade também de se atualizar nos seus novos estudos. Tudo isso gera
um grande problema. Tudo isso faz com que ele procure buscar informações, ele procure buscar meios de solucionar. Mas, claro, como falamos e temos que repetir, o autocuidado eu acho fundamental, a autovigilância, porque se eu percebo que eu começo a ter sinais de insônia, de fadiga, de mal-estar, então é hora de falar, pera, algo está acontecendo comigo que eu preciso identificar e cuidar. E, se necessário, pedir ajuda, porque nós também precisamos, como disse, somos todos trabalhadores em essência e, como tal, precisamos entender que nós não cuidamos só de forma técnica, nós não temos só o técnico científico na nossa frente, nós temos todo um emocional, nós temos toda uma família que muitas vezes está na UTI ou está com outros problemas e nós estamos ali tendo que, naquele momento, dissociar os nossos problemas pessoais e dar a atenção que aquele caso exige. Então, entendo realmente ser muito complexo tudo isto. Muito interessante o que a professora colocou, porque assim, o que a gente percebe, e eu acho que a gente até tem o título do país mais ansioso do mundo, é a ansiedade. E a ansiedade é um mal que a gente sabe que é incontrolável em algumas vezes. Então, toda esta cobrança, essa situação toda que nos leva a um quadro de exaustão, né, de esgotamento, muitas vezes, por todo esse movimento que a gente tem que conviver e viver, somado, inclusive, não só a do profissional, mas também a ansiedade e comportamento emocional dos pacientes, porque isso soma-se, né? Você tem que entender que você lida com o ser humano e cada um tem uma dinâmica de vida, cada um tem uma expectativa. E o consultório odontológico, ele é um local onde as pessoas vêm, depositam no profissional não só a confiança na realização do serviço, mas também expressam medo, expressam ansiedade e muitas vezes resistência, né? Então, veja o quanto que nós precisamos controlar o ambiente, controlar o estresse, não só o nosso, evidentemente, que já está num certo momento, se você não perceber, o dial, né, já está saindo fora de sintonia, porque você começa a ter comprometimentos importantes na sua qualidade de vida. Isso que é importante, essa alteração, muitas vezes, que você começa a perceber isso, e você tem que manter ali o ambiente, sempre dentro de uma postura calma, empática, manejando continuamente o emocional e o psicológico, que já está exausto. Então, é um trabalho contínuo. Eu acho que assim, tem muita coisa que necessita não só de um profissional, logicamente, terapeuta, muitas vezes, né? Uma terapia para auxiliar a você baixar um pouco a bola, né? Isso que a gente precisa ter entendimento. Mas às vezes a gente não consegue quantificar e qualificar isso, né? Por isso que a gente precisa desse olhar de uma forma diferenciada. O que eu estou influenciando o meu meio? O que de repente o meu trabalho está muito focado só na questão, muitas vezes, de produtividade, né? De conquista, né? Em financeiro, inclusive, né? E de repente eu estou deixando de ter um olhar um pouco melhor para as coisas que muitas vezes são importantes, que me dão prazer também. Acho que isso é importante. Sorrir, cantar, dançar, brincar. A gente precisa disso, né? Eu acho que é importantíssimo para você criar um ambiente mais gostoso, de camaradagem. Isso é saudável, né? Sim, é o combustível, né, de nós seres humanos. Mas muito bacana, doutor Mário, que você puxou esse ponto em relação à terapia, né? Com certeza a função do cirurgião dentista naturalmente é extremamente estressante, porque são, como a gente conversou aqui, muitas demandas. São as demandas acadêmicas, são as demandas pessoais, as demandas dos pacientes também, que muitas vezes chegam nos consultórios sentindo dor. No caso da formação, da profissão mesmo do cirurgião dentista, na avaliação de vocês, doutores, seria importante que todo cirurgião dentista fizesse a psicoterapia? Eu entendo como fundamental, né? Entre outras, mas não só o cirurgião dentista, como a maioria das pessoas, porque cada qual no mundo de hoje está inserido numa exigência tão grande. Nós estamos entrando numa competitividade do tempo. O tempo é pequeno, o tempo é pouco para tanta exigência. E nós acabamos fazendo essa autocobrança sem perceber. Por outro lado, parece que o universo consegue adentrar na nossa ideia, na nossa imagem, no nosso íntimo, dizendo que nós fomos feitos para ser felizes, para ter pleno sucesso. Nada pode ocorrer equivocado. E não é mesmo isto.
Nós temos que aprender que somos falíveis e que não tem problema. É só conseguirmos ter esta responsabilidade para dizer, não tem condições, vou pedir desculpa, vou refazer e vou me cuidar. Entendo isso fundamental, tanto para nós quanto para qualquer outro profissional. Você veja que há uma sintonia, né? Nós estamos falando realmente as estratégias, né? Do que a gente pode buscar como ferramentas, né? Eu uso esse termo porque, de fato, você até no início da sua pergunta, Alex, você falou sobre cobranças, né? Acadêmicas, sobre a formação. A formação da odontologia, ela é muito competitiva, porque, de fato, desde a graduação, a gente é submetido a altos níveis de exigência técnica, emocional, para você ser um bom profissional, né? Afinal de contas, está lidando com saúde, está lidando com o ser humano. E esse ambiente, muitas vezes, o que acontece? Ele valoriza o desempenho perfeito, com notas, com habilidades manuais, os resultados clínicos impecáveis, e você carrega isso na vida profissional. Então, tem pouco espaço, muitas vezes, para o erro, ou para o momento de você chegar e falar, não, deixa eu dar uma parada agora, né? Deixa eu cuidar um pouco o emocional, porque esse desenvolvimento da cobrança que a gente acaba se envolvendo, o perfeccionismo, aquela autocrítica excessiva e até a formação da identidade profissional, né, baseada na performance e não no equilíbrio, nos desgasta. E aí, essa predisposição, que a gente acaba, logicamente, predisposto ao estresse crônico e, com certeza, à síndrome de burnout. E isso, você percebeu que nós estamos falando, já vem desde os bancos escolares, né, desde a universidade, e que chega e bate forte no nosso mocho, né, aonde a gente tem o cadeirinha nossa para desenvolver o trabalho, né? Entendeu? Acho que é por aí. E outro assunto também muito recente, digamos assim, né, doutores, é que além da prática clínica, os profissionais hoje em dia são cobrados também de uma presença digital. Na avaliação de vocês, esse também é um outro motivo para agregar aí no estresse do profissional da odontologia? Então, vamos começar do que vinha antes, né? Então, a própria odontologia, como nós falamos, ela por si só vai acabar, num dado momento, com todos os cuidados que falamos, e às vezes com a nossa própria negligência, cada um com o seu motivo, mas nós já sabemos que nós podemos culminar com uma insatisfação, com uma fadiga mental, com uma irritabilidade, com uma dificuldade de concentração, com dificuldade, muitas vezes, até do relacionamento interpessoal. Podemos ter lapsos de memória, podemos ter perturbação do libido, o sentimento de solidão, como já foi dito, o problema das insônias, a ansiedade, a depressão. Depois de tudo isso, né, nós temos sim agora o acesso ao digital. Mais do que nunca, as pessoas têm que passar as suas informações, têm que fazer o seu contexto neste universo. Mas, de novo, volto a dizer, precisamos nós ter o discernimento que o digital é só mais uma ferramenta e não é obrigatório nós sermos, de novo, de alta performance. Nós temos que ser o que já somos, que fomos talhados desde o universo acadêmico, e um cirurgião dentista não para de estudar nunca. Por quê? Porque quando nós falamos que cuidamos de saúde, em primeiro lugar, vem junto com esta palavra saúde, o cirurgião dentista, ele serve a outro ser humano. E quando nós estamos servindo a alguém, nós estamos dando o nosso máximo. Então, eu acho que quando você vai para o digital e coloca alguma informação ali, deve sempre ser pautada na informação do conhecimento, para agregar, tirando até essa ansiedade, o medo desse paciente, seja seu ou de quem for, elucidando, mostrando as novas tecnologias, o limite delas, que o universo empresarial de sucesso não é sempre verdade, não é sempre real, que aquele documento, aquele material que foi ofertado ou que você viu numa propaganda vai servir para aquele paciente. Cada um tem uma indicação. E quanto mais nós conseguimos usar, ao meu ver, meio digital para esclarecer, para educar, para informar, mais do que nunca, você está fazendo um serviço social, mas você está fazendo algo que também vai te agregar profissionalmente. Porque, basicamente, como diz, estamos aqui para servir o melhor para cada ser humano. Digo sempre isto, que se tiver que um dia existir, voltar à Terra, eu peço para voltar como cirurgião dentista. Tenho 40 anos de profissão, mas eu sou apaixonada por ela. Então, a exigência
existe. Você ficou com diferença de altura de ombros? Fiquei. Então, tem sequelas? Tem. Mas tem tanto lado positivo que por isso eu gosto, como agora, com toda alegria, estarmos aqui trocando informações, trocando estas mensagens, porque é isso. Acima de tudo, eu ainda digo que vale a pena a odontologia. Vale a pena este cuidado, vale a pena servir, vale a pena o sorriso de dizer, se fiz muito ou pouco, eu não sei. O que sei é que dei o meu máximo. E eu acho que é por aí que se segue essa digital. Sabe que é interessante, isso que o professor Eliade está falando e levando a sua linha de pensamento, Alex. Nós vivemos num mundo digital e hoje, mais do que nunca, o colega ele tem a necessidade de ter visibilidade, é aquela pressão da visibilidade e do engajamento. Então, as redes sociais, elas passaram a ser vistas como ferramentas indispensáveis para atrair pacientes, fortalecer a marca pessoal. A gente tem visto isso, né, nas redes sociais muito. Então, o que é que acontece? Vai criando uma sensação de que o dentista precisa postar, produzir conteúdo, estar sempre presente online. E o professor Eliade foi muito feliz falar que realmente, quando você fez era uma postagem online, levando uma informação sensata, equilibrada, né, que seja para a educação. Aí começa aquele problema de surgir comparação constante. A gente que lida com a juventude, a odontologia, você começa a perceber exatamente assim. Parece que é comparação de com colegas que aparentam ter mais sucesso ou popularidade. Olha o equívoco em relação a isso, porque isso cria um impacto naquele profissional que está fazendo isso, porque ele aumenta a ansiedade por resultados, aí ele fica com medo de ficar para trás, olha isso, né? E o sentimento de insuficiência. O que eu estou fazendo não é o suficiente, entendeu? Quando ele teria que investir na relação profissional-paciente, diferenciada, como a doutora Eliade colocou. E aí, o que acontece? Começa a gerar dependência de validação externa. Aí ele vive em função dos likes, vive em função dos seguidores e dos comentários. Gente, vamos dosar isso, né? Eu acho que os colegas vão nos ouvir, eu espero que não só os jovens cirurgiões dentistas, acadêmicos, mas os colegas que a gente percebe exatamente que buscam isso de uma forma incessante para ter algum resultado, para satisfazer muitas vezes o ego pessoal. E eu acho que isso aí leva a um desgaste e é exatamente sobre isso que a gente está falando. Ninguém está dizendo não faça isso, mas faça de uma forma comedida, equilibrada. É importante, sim, estar dentro das redes sociais. Eu hoje falo que a geração IA, né, que é inteligência artificial, para mim a geração IA é dos inseguros e ansiosos. Fui claro? Então tá aí a minha contribuição. Só mais uma outra colocação, né, Mário? Infelizmente, nós sabemos que muito desta vontade, de necessidade de se expor, por vezes nós acabamos dando a impressão de que aquele tratamento é o maravilhoso. Aí o paciente se submete a ele. E aí ele fica descontente. E nós precisamos tomar cuidado quando vamos falar, porque aí vem os processos cíveis, os processos éticos, né? E depois não tem jeito de querer colaborar com o colega, porque as evidências mostram. E o colega esquece até de que ele está perdendo tanto tempo, porque existem até empresas hoje especializadas para te dar subsídio para você poder estar aí nas redes sociais, e você esquece que lá no seu consultório você tinha que ter feito um termo de consentimento livre esclarecido para o paciente, que você tinha que ter assinado, e ele também. Qual é a dificuldade daquele tratamento? Qual a vantagem? Por que você não optou por uma outra técnica? Então, essas coisas básicas nós não podemos esquecer. O IA vem para colaborar como meio de divulgação, mas a essência e a base nós não podemos esquecer. Com certeza. Com certeza. E o doutor Mário Sérgio, até comentamos aqui no começo dessa conversa, sobre o fato da OMS ter reconhecido o burnout como uma doença ocupacional em 2022. Só que eu me pergunto, o burnout ele existe desde sempre. Sim. Do ser humano, ele está vulnerável ali a sofrer impactos, né, com esse estresse do dia a dia, da profissão, das demandas pessoais. Como que o cirurgião dentista tratava o burnout antes de ter o reconhecimento dessa doença? É interessante, como é que lidava, né? Outro dia a gente estava conversando sobre algumas coisas, algumas questões das que a gente não tinha conhecimento. O que é evidência científica, o que a ciência nos trouxe? Fato
fatos que muitas vezes eu pergunto assim: será que a minha avó não tinha intolerância à lactose? Será que meu avô não tinha intolerância ao glúten? Sabe, aquele momento da dificuldade financeira que se passava, né, dos nossos avós, das oportunidades que tinham. E aí a gente fica se perguntando, falando assim: ninguém tinha esse conhecimento exatamente. E você percebe uma coisa, 2022, isso veio e só potencializou após a pandemia. A pandemia da Covid mexeu com a cabeça de todo mundo. Então, as desordens mentais vieram à tona e, logicamente, afetou nós, profissionais cirurgiões dentistas. Nós mesmos criamos várias lives, então o conselho, inclusive, foi atrás para que a gente pudesse trazer esclarecimentos ao colega cirurgião dentista para viver esse momento dessa pandemia. Ficamos suspensos do ponto de vista de orientação para não exercermos nenhum procedimento que não fosse cirúrgico ou de urgência, porque a gente não sabia a questão dos aerossóis, da contaminação, não tínhamos vacina. Tudo isso só despertou e agravou mais ainda. Se esse nome bonito que se foi batizado em 2022, a gente já estava vivendo isso, 2021, de uma situação maluca, que todos nós descompensamos. É claro que a partir do momento que você pega e define um período do ano, o setembro amarelo, né? O burnout entra dentro disso, porque de certa forma chama a atenção, comprometendo o estado de saúde das pessoas, qualidade de vida, porque passa a ser um problema de saúde pública. Afeta uma categoria e não só nós. Hoje, eu li uma matéria no artigo do Conselho Regional de Medicina que diz que o médico ele vive 3 anos a menos do que a idade média das pessoas. Olha isso, gente. Agora, qual é o nível de exaustão, de comprometimento que tem o médico? É o mesmo que o nosso. Claro que diante de situações talvez mais emergenciais que tem a vida da pessoa, né? A cobrança ela é muito mais séria e mais pesada. Você entende como que isso tudo parece que não é que estava antes, mas que veio e potencializou a gente cair a ficha? Além do que, quando a OMS insere uma informação dessas, é porque, na realidade, o mundo todo está passando por uma situação. Então, como vivíamos antes, cada qual de uma forma, de uma maneira, e muitas vezes, como nós falamos, quando eu não tenho como diagnosticar, ela não existe. Mas os anos vieram mostrando que aqui está, mais do que nunca, esta pandemia, ao meu ver, trouxe grandes benefícios, como até este momento, de estarmos aqui podendo falar, mas também, por outro lado, ela nos colocou numa situação de que a vida cada dia está mais difícil. Então, por exemplo, pagar o aluguel, pagar a escola de um filho, tudo isso o profissional precisa pensar. E aí ele vai trabalhar. Se ele está no seu consultório particular, ele também tem que pensar como ele vai manter economicamente toda aquela estrutura, como ele vai manter aqueles profissionais que trabalham com ele, os seus auxiliares, porque senão ele vai tomar um processo civil também, trabalhista, muitas vezes. Além deste, já falamos do processo que ele tem na relação paciente-profissional. Mas e quando ele é trabalhador de uma clínica, de um hospital? Muitas vezes ele recebe o que nós chamamos de assédio moral. Vai chegar uma hora em que também assédio moral é diretamente ligado com o desenvolvimento do burnout. Por quê? Porque uma palavra cobrada, a exigência de hora, a exigência de postura, ou até a exigência de um comentário. Muitas vezes as pessoas também perdem o controle. Por quê? Porque o gestor pode sim estar pensando só no econômico, ele também tem metas a cumprir. E nessas metas, ele vai exigir deste colega que elas também o sejam. E isso acaba. Quem consegue ir para casa feliz, sofrendo um assédio moral, sofrendo uma palavra agressiva? Sim, aí também o nosso objetivo é combater nessas situações que fazem muito mal na rotina do profissional e são, dependendo das circunstâncias, criminosas. Mas pensando, né, doutores, em como melhorar a qualidade de vida e também a saúde mental do cirurgião dentista, tem a filosofia AITOP, né, que propõe um treinamento individualizado para o paciente. Nesse caso, gostaria que vocês me explicassem como funciona essa filosofia e como que essa abordagem pode ajudar a reduzir a sobrecarga clínica do dentista. Interessante, Alexa, porque assim, exatamente reduzir a sobrecarga clínica. Então vamos focar na prevenção. Quando a gente fala exatamente de uma filosofia de treinamento individual de profilaxia oral, o que a gente está propondo? Que o paciente seja treinado individualmente para realizar a sua higiene oral.
Infelizmente, os dados ainda são assustadores de prevalência de cárie, de doenças periodontais. A gente tem visto isso por toda a tecnologia, por toda a orientação. As pessoas muitas vezes não têm esse envolvimento mesmo com o cuidado da sua saúde. Então, nessa hora, é muito importante que a gente valorize a questão da higiene oral eficaz e personalizada. E a filosofia iTop está focada nisso, na prevenção, na autonomia e na técnica correta. É uma abordagem que transforma o papel do dentista em alguém que não apenas corrige problemas, para alguém que educa, orienta e empodera o paciente. Nesse sentido, a gente entende assim: vamos trazer uma redução de sobrecarga clínica em vários níveis. Por exemplo, menos intervenções corretivas. Se a gente pensar que os pacientes treinados, conscientizados no contato, na realização de uma higiene oral adequada, o que ele vai ter? Ele vai apresentar menos processos inflamatórios, ele vai apresentar menos cáries, menos doenças periodontais. Isso vai significar menos urgências, retrabalhos, procedimentos mais complexos. Então, ontem mesmo estava conversando com uma equipe de atenção básica à saúde e o colega falava assim: puxa, mas eu tenho que melhorar essas minhas condições de trabalho, falando sobre exatamente o burnout. Eu chego 7 horas da manhã, tem 3 pacientes me esperando com urgência, além daquele que já estava agendado. Olha a sobrecarga de trabalho. Aí eu falei assim: puxa, não seria melhor que esses pacientes só viessem para fazer uma revisão? Porque a odontologia, a gente é eminentemente técnico, nós exercemos a melhor odontologia do mundo, e para isso a gente tem ferramentas, tem técnicas, tem biomateriais, temos tudo à nossa mão. Então a gente sabe como corrigir. Mas é importante prevenir, porque também é uma condição de você, de repente, dedicar-se a essa odontologia preventiva mais planejada, menos a corrida do conserto. Você entendeu? Daquilo que seria para você. Então, o que a gente faz? Otimiza o tempo do trabalho, a gente faz consultas para serem mais leves, mais objetivas, com foco em acompanhamento, em motivação, reduz o cansaço físico e mental do profissional, o paciente deixa de ser dependente e passa a ser parceiro ativo do processo. Então, isso vai diminuindo a pressão emocional e frustração do dentista. Aqui a gente fala, a falta é de adesão, o paciente não adere ao que eu oriento, e porque os resultados dependem apenas do paciente. É você fazer ele entender isso. É o foco na prevenção e no bem-estar. Então, eu tenho aplicado esse trabalho preventivamente já há alguns anos. E a gente percebe que isso é menos estressante e mais previsível. Você entendeu? Então, o ambiente clínico, ele se torna mais leve, educativo e gratificante. Então, assim, mas isso é possível se viabilizar? Comece hoje, crie essa possibilidade do indivíduo ser um copromotor, porque você é o promotor de saúde oral, e ele passa a ser o copromotor. Quem sabe um dia ele será o codoutor, ele mesmo se autodiagnostique e observe uma alteração de coloração no dente, uma sensação dolorosa no espaço, um sangramento gengival, e ele acorda e fala: vou ao meu cirurgião dentista, vou fazer uma nova consulta, porque prevenção nunca sai de moda. A prevenção é mais barata, é menos estressante, não só para o paciente, como para o profissional cirurgião dentista. Então, é uma maneira que a gente adotou de um profissional cirurgião dentista, professor Iris Edelmeier, um periodontista da Universidade de Hamburgo, que desenvolveu essa filosofia. Nós abraçamos isso e entendemos a satisfação profissional, a satisfação do paciente e a nossa de realizarmos realmente o trabalho de prevenção. Então, light, sabe? Um momento de descontração, mas de ciência, de profissionalismo, fazendo o que eu falo para os colegas: faz o que os outros não fazem. Você está fazendo algo que está trazendo benefício e não desgastante. É extremamente satisfatório e gratificante você ter uma filosofia de trabalho diferenciada para você ter menos estresse, menos desgaste emocional e físico. Concordo plenamente com o professor Mário, ele tem muito mais vivência no consultório nessa área, mas eu entendo mesmo, nós aprendemos na realidade, né, Mário, na universidade, na academia, que prevenção é fundamental.
Como falamos anteriormente, estamos aqui para servir, para orientar, para educar. Então, quando eu consigo mostrar para ele como fazer a higienização, como passar o fio dental, porque preste atenção o quanto ele come durante o dia todo, e isso tudo não é higienizado, que ele entenda como é a formação de um biofilme. Tudo isso demanda tempo no consultório? Claro que demanda, mas ele precisa, ele não tem essa ciência. Mostrar para ele que quando ele está com uma gengivite, ele está com uma porta aberta para que essa bactéria adentre ao seu corpo e possa até se alojar, dando uma endocardite bacteriana que pode levá-lo ao óbito. Então, quando ele tem as informações, ele vai sim, sendo instruído, ele vai tomando consciência e ele passa sim a entender que ele não tem que ir ao dentista para fazer tratamento. Ele tem que ir ao dentista para evitar o tratamento. Exatamente. E isso vai lhe dar qualidade de vida. A nós vai nos dar uma satisfação pessoal, a nível profissional, mas também vai reduzir a nossa quantidade de atendimentos desse paciente. Ah, mas Eliette, então eu não vou ganhar dinheiro? Muito pelo contrário. A credibilidade deste profissional, eu acho que só aumenta. E por mais que estejamos no meio digital, nos dias de hoje, como falamos, mas quando você faz a indicação de um profissional, você coloca para ele quais são as qualificações que ele tem, o que é que ele mesmo vende, aquilo que nós educamos. Então, para mim, eu acho que isso é fundamental, voltarmos um pouquinho a este conceito de que vamos sim prevenir. E ninguém deixou de esquecer isso, porque é isso que nós queremos para nós. Não é só oferecer para o paciente. Faz bem para ele e para nós, né, Mário? Exato. E eu queria até complementar, porque isso que a doutora Eliette falou, e ela tem uma sintonia exatamente com isso, porque é a parceria ativa com o paciente, né? Isso traz, é mais propósito, satisfação ao trabalho. Então, esse modelo, ele resgata o sentido humano, educativo, transformador da odontologia. Em vez da gente ser apenas técnico, a gente tem que tornar-se um agente de mudança de comportamento e promoção de saúde. Então, esse é um reforço do propósito profissional. Então, o dentista volta a sentir que gera impacto real na vida das pessoas, que a doutora Eliette acabou de falar, não apenas conserta dentes, você entendeu? Isso traz um sentimento de utilidade, de propósito, de realização, fatores protetores contra o burnout, entendeu? Então, essa relação de confiança, de cooperação, a comunicação contínua, o acompanhamento próximo, cria vínculo, empatia e reconhecimento. Então, é fundamental que pacientes mais engajados reconhecem o valor do profissional e que aumenta a satisfação e a motivação. E o que a doutora Eliette falou, monetiza, sim, o atendimento. Perfeito. Esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Doutores, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Alex, agradeço ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Muito obrigado, professor Eliette, agradeço pela parceria nesse podcast. E, Alex, eu te agradeço pela condução. Muito obrigado. Muito obrigada por ter me feito participar com o Dr. Mário, uma pessoa que tenho muita estima. E obrigada a você, Alex, por toda a colaboração. Até mais. Lembrando que pelo site www.crosp.org.br você fica por dentro das informações do Conselho. Também nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, @CROSPOficial, no YouTube, TV CROSP, e no Spotify, podcast CROSP, para mais assuntos ligados à odontologia. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Você ouviu Podcast CROSP.